Papai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque sabemos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Obrigada por Tua graça, misericórdia, favor, bondade. Nós cremos, ó Rei da Glória, que Tu estás atentamente olhando para nós, para vermos se corresponderemos ao Teu amor, corresponderemos com fé àquilo que Tu tens nos dado, ó Rei da Glória, em Cristo Jesus. Nós estamos neste lugar porque decidimos estar, nós queremos estar com o Senhor. É importante para nós, ó Pai, assim como era necessário Tu passares ali pela cidade de Samaria para trazer uma mudança para aquela mulher samaritana, Senhor, para ali falar dos seus problemas, dos seus vazios, das suas necessidades, ó Rei da Glória. Assim é necessário para nós, Senhor, estarmos em Tua presença. Então, vem com o peso da Tua glória, vem com o Teu cabode, vem também com a Tua doxa, Pai, para que possamos, ó Pai querido, receber a Tua opinião a nosso respeito e ficarmos com ela e tão somente com ela. Não é fácil, Pai, abrir mão das nossas próprias opiniões. E às vezes são opiniões a nosso próprio respeito que nos auto-sabotam, Pai. Mas em o nome de Jesus, nós queremos prosseguir e avançar. O avanço que deste procede, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, que eu não falei amém ainda. Irmãzinha Amanda, glória a Deus, seja bem-vinda. Então, abra a tua Bíblia aí em Gênesis 25, 21. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de promessa e perseverarmos em meio à promessa recebida. Amém? Às vezes Deus te pôs no território, mas temos uma guerra aí para enfrentar, não é? Foi a palavra de Deus, Deus gerou, Deus deu, mas de repente chegou uma impossibilidade. Como vamos agir? Vamos desistir ou vamos conseguir conciliar aquela dificuldade com a fidelidade de Deus sem deixar posicionamento? Amém? Sem deixar a posição. Senhor, tu prometeste, eu consegui uma primeira etapa, mas parece que essa segunda etapa de maneira nenhuma eu vou vencer. Então vamos ver como Deus vai trabalhar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Se nós pegarmos para trás um pouquinho, nós vamos ter ali uma manifestação de termos visto um cuidado todo especial de Abraão, juntamente com o seu servo mais antigo da casa, de mandar que ele escolhesse uma esposa para Isaac de acordo com aquilo que Deus o mandou verdadeiramente Abraão seguir para trazer uma esposa para o seu filho. Então, o que nós vemos ali? Aquele homem, ele se importou em fazer um sinal, ele jurou antes de sair da presença do seu Senhor, ele jurou e falou, olha, faça aqui essa aliança comigo, ó meu servo. Entenda que você vai colocar, eu vou colocar nas tuas mãos uma missão tão poderosa que você vai buscar uma noiva para o meu filho, porque ele é o filho da promessa, e Deus falou que eu seria pai de multidões, então essa mulher não pode ser uma pessoa qualquer. Então, vá ao lugar que eu estou te falando, ao território que eu estou te falando, e lá você traga essa mulher para o meu filho, e dê um jeito de você saber que é Deus quem está enviando essa mulher. E esse homem, o servo mais velho da casa, ele foi ali e fez os seus sinais com Deus, falou, orou ao Senhor, falou, Senhor, se essa moça fizer assim como eu estou falando, então, verdadeiramente, ela será a tua eleita para o filho do meu patrão. E ele mal acabou de orar, e o Senhor cumpriu aquilo que ele estava pedindo. A moça chegou e falou, vou dar água para você, os camelos. Era esse o sinal que ele tinha pedido, e diante disso há todo um desenrolar, uma conversa, e essa moça chega à presença de Isaac, não é? Para contrair um matrimônio, para se casar e verdadeiramente constituir uma família como pai de multidões que Abraão era. Isaac era o cumprimento da promessa que Deus falou, em ti serão abençoadas todas as famílias dos povos. Porquanto você creu em mim, mas eu preciso de alguém que perpetue a tua semente, e eu vou te dar um filho, e esse filho vai se casar, e depois que ele se casar, essa família vai me procriar muitos que serão pais, né, ou formadores de uma grande multidão que eu tenho para você, Abraão. E então, Abraão ficou muito feliz com essa promessa do Senhor, e então quem fosse verdadeiramente a esposa de Isaac teria que ser uma mulher que de maneira nenhuma poderia ser estéril. Então, não parece que Deus está sendo incoerente? Ele manda alguém buscar uma esposa, ele faz todo o bastidor, todo um temor para se trazer essa mulher.
de acordo com a proposta de Deus. E essa mulher é estéril? Não é uma coisa que parece que Deus, ele trouxe algo para nós executarmos, algo que ele não cuidou de algum detalhe, ele se esqueceu. O que aconteceu aqui? Como é que Isaac recebe uma mulher que tem um ventre seco? Como Isaac recebe uma mulher que não vai lhe dar condições de procriar e cumprir a promessa do pai das multidões? Então, o que aconteceu? O sinal foi errado, o servo se enganou, pegou mulher da descendência errada. Na verdade, amados, quando Isaac foi confrontado com a mulher de ventre seco, Deus tinha uma proposta para Isaac. Deus sempre tem uma proposta para a gente. No meio das situações as quais vivemos, Deus tem uma proposta para você. Situações difíceis, situações que você não vê saída, situações onde parece que Deus brincou com você, onde parece que Deus falou para você, vai após, eu estou te dando todo o comando, e de repente as suas mãos estão vazias e secas. A promessa parece que não cumpriu. E muito que é pior ainda, parece que Deus te enganou, te ludibriou. E agora, como vamos reagir? Talvez Isaac tenha passado exatamente esse tipo de pensamento na cabeça dele. Olha, o servo velho da casa do meu pai, ele contou tudo para mim, como ele fez. Ele falou para mim que detalhadamente ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu quero que faça assim, 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 se for o Senhor. Agora, como me chega essa mulher agora? Eu não estou falando do sentimento de Isaac por ela, se amava ou não amava, eu estou falando da impossibilidade do ventre de Rebeca trazer a promessa que Deus tinha dado ao pai de Isaac ser totalmente inviável, impossível. Então, amados, o que eu quero que hoje nós venhamos a entender e a buscar na presença de Deus é justamente isso. Senhor, se tu me deste uma promessa, agora isso está, de alguma maneira, fugindo do teu controle? Ou fui eu que me enganei? Hoje, o Senhor está te convidando, passe em revista a tua fé. Passe em revista a tua maneira de crer. Passe em revista o seu coração, que pode ter entrado num lugar de incredulidade. O teu coração, que às vezes está duvidando da minha força e do meu poder. Então, amados, o que Deus quer hoje, que nós nos levantemos e falemos, Senhor, tu tens um mistério nisso. Qual foi a atitude de Isaac? Ele não deitou na terra e chorou, ele não pranteou, ainda que ele fosse lícito fazer isso. A Bíblia não relata que ele fez isso. E nós vemos pessoas que fazem isso. Davi, uma vez, em plena guerra, sendo ele um general de guerra, um homem poderosíssimo nas batalhas, ele se jogou no chão e chorou até perder as forças, porque veio uma guerra muito, muito, muito pesada contra ele, e ele não se envergonhou diante do Senhor e se jogar no chão e chorar. E às vezes você está nesse nível de guerra que você pensa, fala, tudo acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, parece que para mim as portas todas estão fechadas, parece que Deus sim enganou, ou eu fui enganada por Deus, ou eu fui enganada por mim mesma, está tudo errado, porque não há possibilidade dessa promessa acontecer, parece que estava tão perto, parece que estava tudo tão bom, não é? Mas aí, amados, olha o que Deus faz, ele levanta esse homem chamado Isaac para fazer algo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Sabe que Deus está esperando? Que você e eu lhe façamos orações. Deus está esperando que nas tuas possibilidades, nas minhas impossibilidades, nós lhe fazemos orações. Que naquilo que nós estamos vendo, parece que Deus mentiu, parece que Deus me enganou, ou eu me enganei, estamos debaixo de uma condenação e uma autocondenação, nós não vamos ficar com aquela marca do passado que falou, já aconteceu isso outras vezes, comigo é assim mesmo. Isso é mentira de Satanás. Nós precisamos nos levantar e sair de todo lugar de passividade e buscarmos a presença do nosso Deus e falar, Senhor, eu vou orar, e esse ventre, ele vai nascer de verdade. Primeiro, há o milagre no ventre de Rebeca. Depois vai haver o milagre da geração de vida. Primeiro, Rebeca precisou receber vida no seu ventre, para depois gerar vida. Então, às vezes o Senhor tem uma grande promessa para você, mas às vezes o teu ventre é, em primeiro lugar, antes de ser gerado a promessa, e você ver a sua promessa nos teus braços, Deus vai precisar gerar vida dentro de você. Ele vai precisar fazer um milagre dentro de você. E aquilo que está seco dentro de mim e de você vai precisar se manifestar e esteja pronto para aí sim ser semeado e produzir vida. Então, não fuja dos confrontos que Deus tem para a sua vida, para gerar vida dentro de mim e de você.
Não podemos fugir desses lugares. Não podemos estar longe desses lugares. Precisamos estar alinhados com o Senhor para permitir que Ele gere vida dentro de nós. Amados, às vezes fugimos das realidades das quais Deus quer trazer para a nossa vida. Mas Deus está falando, não fuja, se aproxime. Não fuja, ore. Não fuja, use as armas espirituais. A temporada que estamos agora é primavera. Primavera é tempo de sairmos à guerra. É tempo de tomarmos espadas e ir buscar aquilo que Deus já falou que era nosso. Então, esse homem, o Isaac, ele simplesmente desembainhou a espada e falou, é meu. Porque eu sei com que temor, com que zelo meu pai preparou essa circunstância. E eu conheço, sim, o Deus que me ressuscitou dos mortos, porque meu pai ia me sacrificar. E aí, um anjo do Senhor veio e falou, não faças tal, deixe Isaac ir, eu tenho aqui alguém que vai prover o cordeiro para vocês. Eu vou trazer algo que justifique vocês diante dos meus olhos, não precisa tocar em Isaac. E Isaac começou a trazer à memória aquilo que lhe daria esperança, e ele falou, eu preciso tomar uma providência. E ele tomou a sua espada, shalom, shalom, meu anjo. Tomou a sua espada e falou, eu vou adiante, eu não vou ficar passivo, eu não vou permitir que a minha promessa seja roubada. Essa mulher veio de acordo com todos os protocolos que aquele servo fiel pediu, ele jurou, agarrado à coxa do meu pai. Então, como agora essa promessa não vai cumprir? Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o servo que foi após, eu conheço o pai que eu sirvo. O pai dele era um homem de fé. Eu conheço os bastidores de Deus. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de poder. Então, eu não vou ficar preso a uma impossibilidade de um ventre seco. Então, nós precisamos tomar muito cuidado que no meio da promessa o adversário vai falar para você, é impossível você prosseguir a andar cheio. Essa caminhada de promessa. O adversário vai querer colocar circunstâncias na minha vida e na tua vida e dizer, é impossível, está seco, não vai gerar. Mas Deus está levantando um homem. Motivo de riso. Isaac quer dizer isso. Riso. Então, Deus quer colocar um riso na tua boca agora para você mesmo receber aquilo que o adversário falou. Você não tem mais possibilidade. Deus quer te dar alegria com essa impossibilidade. Deus quer tirar toda a tristeza do teu coração através dessa impossibilidade. Deus, ele quer trazer para a sua vida algo que seja tão sobrenatural, que você olhe e fala, verdadeiramente eu sirvo ao Deus que é vivo. Sabe como Deus, Jacó chamava o Deus do pai dele? O temor de Isaac. Sabe por que ele temia Deus? Porque ele viu os feitos do Senhor e Deus não é de brincadeira. Ele percebeu quem era Deus. E ele falou, não, a minha esposa, ela não está fadada a essa esterilidade. Eu vou tomar providência diante do meu Deus. E a palavra de Deus diz que ele orou. Então, nós precisamos agora tomar posição e orar. Nós precisamos tomar a nossa vida nas nossas mãos, dentro das promessas que Deus nos fez. E no meio delas, não retrocedermos 1 milímetro. Avance. É tempo de avançarmos, é tempo de guerra. É tempo de colhermos aquilo que temos semeado. Quanto tempo esse homem ficou semeando na presença de Deus para que o Senhor trouxesse para ele uma noiva verdadeiramente, para que pudesse dar continuidade aos seus filhos, a filhos. Então, amados, não descreia do Senhor teu Deus, jogue fora toda incredulidade. A palavra de Deus diz que é para nós batalharmos pela nossa fé. E às vezes nós achamos que a fé, ela não sofre combate. Nós achamos que a nossa fé, ela não é confrontada e às vezes afrontada. Mas o Senhor está falando para nós, lute pela tua fé. Coloque-se em pé. Samá, um homem guerreiro de Davi, havia um campo de lentilha e ele resolveu, falou, os filisteus não vão vir mais nesse lugar. Eu não lembro o nome do povo, na verdade, mas tem um povo que vinha lá e toda a época de colheita eles vinham e roubavam a colheita de Samá e daquele povo. E ele falou, não, eu tenho que tomar a providência. E ele sozinho defendeu a colheita daquele ano, daquele povo. E às vezes você está sozinha na guerra e você está falando, mas sou eu sozinha? Ei, o céu está com você, então você é a maioria. Entenda isso. O céu está conosco, somos a maioria, não tem como falhar. Lembre-se, traga à memória o que te dá esperança. Fale para Deus. Aqui depois, o texto que Deus me deu foi que, Romanos, capítulo 4, versículo 20, no qual Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Se fortaleceu do quê? Dos problemas que ele passava. Porque por um tempo ele foi chamado pai de multidões. E demorou um pouquinho até que a manifestação
de Isaac acontecesse. Ele já tinha Ismael, mas ele não era pai de multidões. E, na verdade, ele não viu o nome dele sendo pai de multidões, a promessa sendo realizada ali na sua vida. Ele teve 2 filhos. 2 filhos, na verdade, não é uma multidão. Mas o Senhor trocou o DNA espiritual dele e colocou ali pai de multidões. Então, nós precisamos entender que Deus está fazendo uma promessa e nós precisamos agarrar essa promessa. Então, vão haver, como que eu posso dizer, embates, vão haver confrontos quanto à promessa de Deus para nossas vidas. Agora, precisamos entender que se queremos gerar só para a nossa vida ou se vamos gerar para a próxima geração. E Abraão gerou para a próxima geração. E ele entendeu, bom, eu tenho só 2 filhos. Um é verdadeiramente o filho da promessa, é Isaac. Então, eu vou mandar buscar uma noiva fértil para ele. E, de repente, o sonho foi quebrado, foi tirado pelo meio, porque era estéril. Mas ele tinha algo da parte de Deus que ele imputou ao coração do filho dele. Foi a fé. Ele deu um legado para o filho dele. Herança é aquilo que nós podemos deixar de coisas materiais e até espirituais para deixar para os nossos filhos. Mas legado é aquilo que você constrói por dentro do seu filho, da sua filha. Então, amados, para o seu geracional, deixe um legado, deixe o caráter, deixe aquilo que Deus colocou na sua vida e na minha vida de unção. E Abraão conseguiu criar esse menino dentro dos ditames da fé. E ele não falhou na sua fé. E Abraão, ele precisou se fortalecer quando ele não era pai de multidões e nem o segundo filho ele tinha. E a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 20. Primeira coisa, ore e tome posição. Segunda coisa, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Segunda coisa, dê glória a Deus. Entre num posicionamento. Opa, eu tenho uma promessa. Eu tenho algo que Deus falou, que é minha possibilidade. E as minhas impossibilidades, a minha leitura de uma mulher estéril não vão deter a promessa do meu Deus, porque Deus é Deus de impossíveis. Então, aí, ele se levantou e fez exatamente isso. Ele começou a dar glória a Deus. Então, comece a dar glória a Deus. E o pai fazendo, aí o filho viu tudo isso, se apropriou daquele tipo de fé transformadora, mudadora, uma fé que muda o ambiente de esterilidade. A mãe dele era estéril, Sara era estéril. Então, ele viu o pai dele se movimentando. Dentro daquilo tudo, com certeza, eles sentavam para jantar, para comer, para falar das coisas do passado. Ele falava, filhinho, a tua mãe era estéril. Mas o Senhor a visitou. O Senhor a visitou. Ela estava velhinha já, com 90 anos. Papai já era velho também. Já estava bem de idade. Mas o Senhor nos visitou pelo poder do sangue do Cordeiro, que entrou e deu vida ao útero dela. E ela ovulou. E daquele óvulo, o meu espermatozoide se encontrou e gerou você, filhinho. Lógico que ele não falou esses termos, era outra época. Mas ele trouxe ali uma história de fé. Vou contar um testemunho. Quando meu filho Mateus casou, o adversário veio com alguns bombardeios contra a minha vida, falando que ele vai entregar para a Letícia um jovem. Que tem a ver esse Mateus? O adversário começou a buzuzu na minha cabeça. Aí, de repente, o Espírito veio ao meu consolo, e eu estava já entristecida. O Espírito Santo veio ao meu favor e ele falou para mim, você passou para o seu filho o melhor que você poderia passar, a tocha da fé. Então, amados, aquilo eu entrei só reboquidente, assim, ó, na hora de levar meu filho até o altar, porque o Senhor falou comigo e ele dissipou aquela dúvida, aquela incredulidade. Então, saiba que a fé é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, a fé no Senhor Jesus. Então, Abraão deixou fé no coração daquele homem, Isaac, e ele tomou posição. E agora eu te convido, tome posição, ore e dê glória a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Exalte ao Senhor. Ele é digno da nossa confiança. E você vai dar glória a Deus por quê? Ai, pastora, ai, irmã, mas não está acontecendo. Mas dê glória a Deus, porque vai acontecer. O Senhor não falha. O amor dele não falha. Ele é poderoso. Ele é muito mais poderoso do que imaginamos dentro da nossa cabeça. Aí depois, o que aconteceu aqui que Deus me deu também? Ele me deu algo em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E é uma palavra que eu quero dizer, a casa, da incredulidade, ela tem que cair da tua vida. A casa da rebelião e a casa da obstinação de coração, que não quer crer naquilo que Deus diz, precisa cair da minha vida e da tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo e os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Sabe o que Deus está falando?
o tempo de trazer fraqueza para a casa da incredulidade, da rebeldia, da rebelião contra a palavra de Deus, o tempo de andar questionando por que Deus não faz, ou por que Deus está atrasado, entre aspas, no nosso calendário, ou por que a guerra está tão grande e a nossa vestimenta de vitimismo, o Senhor está falando, esse tempo está acabando na tua vida. Esse tempo onde você não apropria por conta está com a mão mirrada. E a fé nós estamos na temporada de Judá. Judá quer dizer mão que alcança, mão que pega, lança, que é enviada contra o adversário para ser certeira. E o Senhor está falando, eu quero tirar você dessa mão mirrada, porque eu estou te chamando para ajudar em minha presença. Eu estou te chamando para ser aquele que gera Jesus dentro do seu próprio útero, mas agora ele está seco pela incredulidade. Mas eu estou me levantando para falar para você que eu sou o Senhor teu Deus, eu estou te chamando para o meio. Havia um homem da mão mirrada, e aí Deus viu aquele homem com a mão mirrada, e ele falou assim, vem para o meio. Aí o povo já alvoroçou tudo. Ele vai curar esse homem no sábado. Todos presos à religiosidade, porque não conseguiam se compadecer que um homem que estava com a sua mão mirrada no dia de sábado. Ai, todos os dias da semana você tem para curar, bem hoje. E Jesus falou, vocês não têm compaixão no coração, não? Eu não posso ajudar esse homem, agora a mão dele está mirrada. E Jesus falou, vem para o meio. Sabe o que Deus está falando? Exponha-se. Exponha-se, vá para o meio. Deixe todo mundo ver a sua mão mirrada, porque vai ser na presença de todo mundo que a sua mão vai crescer. Ela estava assim, toda retorcida. Deus vai fazer um milagre, todo mundo vai ver a tua mão se abrindo, ei, tomando forma e sendo a mão de Judá, que cata aquilo que é de Deus, que toma posse daquilo que é de Deus. É isso que Deus está falando para você e para mim. Se posicione, dê glória a Deus, ore e faça entendimento dentro da sua própria mente, através de você, intencionalmente mudar o tipo de mente que você tem. Você falar, a minha casa está se fortalecendo. A casa que dá crédito àquilo que Deus diz, que é a casa de Davi, que é a casa de um Judá restaurado. Em nome de Jesus, eu estou tomando posse. A minha mão sarou. Eu fui para o meio, me expus e Deus fez um milagre. Envergonhou todo mundo. Os religiosos vão rir de você. Os religiosos vão fazer chacota. Os religiosos vão questionar até Jesus. Como assim, Jesus? Você não é muito bonzinho, não. Porque eu acho que você nem é filho de Deus. Porque como você faz isso no sábado? Os religiosos vão vir para falar na tua cabeça. Mas vá para o meio, exponha-se. Não se importe da tua mão estar defeituosa. Não se importe com aquilo que o homem e a mulher vão pensar. Eu orei agora há pouco para uma pessoa me dizendo exatamente essa palavra a respeito de Paulo. Paulo falou, eu não me justifico a mim mesmo. Eu não fico olhando para mim e me acho justificado. Na verdade, a minha opinião sobre mim mesmo nem me importa. E a dos outros, menos ainda. Sabe por quê? Porque a nossa opinião não nos leva a lugar nenhum. É melhor nós trocarmos a nossa opinião pela opinião de Deus. Ele sim tem uma opinião verdadeira. Quando Deus fala, há uma palavra na Bíblia que fala a respeito de nós vamos conhecendo o Senhor de fé em fé e glória em glória. Essa palavra glória quer dizer doxa, quer dizer você vai conhecendo o Senhor de fé em fé, glória em glória, doxa, doxa em doxa, é opinião em opinião. O que Deus vai falando, você vai assumindo em fé. Então Deus fala, você é meu filho amado, em que eu tenho prazer, fé, vai manifestando. Você é mais que vencedor, fé, vai manifestando. Você pode todas as coisas, em mim que eu te fortaleço. E aí você vai de fé em fé, de opinião em opinião. Opinião pautada na palavra de Deus, não naquilo que você está vendo. Útero seco. Saia desse lugar de útero seco. Comece a crer na doxa de Deus, na opinião de Deus, ao cabode de Deus, que é a glória sobrenatural do Senhor, que vem na manifestação maravilhosa, sobrenatural dele. E aí nós ficamos felizes, nós nos alegramos, temos arrepios, e tem gente que pula, que bate palma, fica muito feliz. A manifestação sobrenatural, a glória de Deus desceu, o cabode de Deus desceu, mas existe uma outra glória de Deus, que é a opinião de Deus que sai da boca dele, a nosso respeito. É essa que devemos nos assenhorar. Deus, ele permitiu que Isaac, o motivo de riso daquele que é o pai da fé, parece que estava apagado agora, porque a mulher que ele havia trazido estava seca. Mas Deus está falando, ei, sou eu que me rio dos meus adversários, Salmo 2. Eu é que dou risada do adversário. Se você continuar na tua linhagem, na sua fé, naquilo que você recebeu do teu pai, ou seja, que você recebeu do próprio Deus, o poder do Espírito Santo e da palavra viva dentro de você, daqui a pouco nós vamos rir juntos. Porque o adversário
vai cair, porque a casa de Saul, rebelde, incrédula, obstinada de coração, que não dá crédito à palavra de Deus, está se enfraquecendo. Ei, deixe o martelo que esmiuça a penha terminar de quebrar o teu coração. Deixe o martelo que fala com você de maneira tão poderosa. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é como um martelo que bate, 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 bate em cima da penha até que ela seja esmiuçada. Sabe por quê? Porque ele é mais poderoso do que a pedra do nosso coração, a dureza do nosso coração. A palavra de Deus vai chegando e ele vai nos envolvendo. E aí ele fala, eu trocarei o teu coração de pedra, eu vou pôr um coração de carne. E nele eu vou escrever as minhas leis, aquilo que são os meus estatutos, e você vai caminhar com felicidade comigo, porque você vai entender o meu plano, o meu propósito. Não é porque às vezes dá uma encrespada nos problemas, não é porque às vezes o problema fica todo desalinhado que Deus perdeu o controle. Você e eu perdemos o controle da situação. Mas Deus não é homem. Deus é Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele mantém todas as coisas no lugar, nos céus e na terra. O homem faz confusão, o homem faz guerra. O homem faz todas essas barbaridades por conta das suas próprias cobiças e a sua natureza maligna. Mas o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. Ele ainda é Deus. Então, o que o Senhor está te chamando hoje para fazer? Para entendermos que a casa de Saul precisa cair e a casa de Davi precisa se estabelecer. Davi é a representação da linhagem daqueles que creem em Jesus Cristo. É a representação daqueles que geram pelo Espírito da promessa, como Abraão, que tinha uma promessa da parte de Deus. O pai da fé. É disso que Deus está falando hoje para nós. Vamos entrar nesse lugar onde o meu Cristo pode ser gerado dentro de úteros que parecem aos teus olhos estão secos, mas eles não estarão diante dos meus olhos, porque eu sou o Senhor teu Deus, que faço todas as coisas novas para você. Sabe o que acontece, amados? Nós achamos que Deus não tem armas de guerra novas para nos dar. Nós achamos que Deus é limitado como nós, não é? Mas Deus não é limitado, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é inusitado em todas as coisas que Ele queira fazer. Veja bem, no Velho Testamento, abre-se o mar. No Novo Testamento, anda por sobre as águas. No Velho Testamento, lua para, sol para. No Novo Testamento, o Cristo será o sol no meio dessa cidade. Ele mesmo será a luz nessa cidade. No Velho Testamento, nós vemos os ossos de um homem curar uma pessoa que foi jogada morta dentro da sepultura. No Novo Testamento, vemos o Cristo vivo entrando e falando para aquele lugar de região de morte, sepultura. Devolve o meu amigo Lázaro. Nós precisamos entender que Deus tem estratégias totalmente novas e diferentes. Nós não vamos colocar Deus na nossa caixinha de sapato, antes pelo contrário. Vamos falar, manifesta-te ao Senhor. Manifesta-te ao Senhor, porque tu és o meu Deus, aquele que vive e reina para sempre. O Senhor não está contando com o teu entendimento, Deus está contando com a tua fé. Nem todas as coisas vamos entender. Será que Moisés conseguiu entender que Deus iria soprar aquele mar quando Deus falou para ele, toca nas águas? Levanta o teu cajado e toca nas águas? Será que ele sabia exatamente o que Deus iria fazer? Que ele iria soprar durante uma noite inteira para abrir um caminho enxuto no mar? Será que nós temos aquela pretensão de termos controle de todas as coisas para que possamos andar sem nenhuma ansiedade? Deus está falando, entrega a ansiedade, porque o controle é meu. E se você confia em mim, você para de andar na ansiedade. São coisas diferentes. O problema é que nós queremos ver as coisas solucionadas para deixar de ter ansiedade. E Deus quer que nós entreguemos a ansiedade e quando for da vontade dele, ele resolve o nosso problema. Porque a ansiedade combate a fé. A ansiedade é pecado. A ansiedade faz com que nós não ouçamos a voz de Deus. Então Deus está falando para você, filho, às vezes você serve a mamão, sabe de que maneira? Se preocupando, sendo ansioso. Ah, mas eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço tanta coisa na presença de Deus, a minha vida é financeira, está em ordem. Eu não sirvo a mamão. Às vezes nós servimos a mamão por conta da preocupação. E o Senhor falou assim, não podeis servir a dois senhores, ou você serve a mim, ou você serve a riqueza. Então, por que andamos ansiosos com tanta coisa? Então, o Senhor está ali nos mostrando como servimos ao adversário, as riquezas dessa terra. E Deus não está falando só de dinheiro, Deus está falando de coisas que nos preocupam. Ele fala, por que você anda preocupado com o que você tem que comer, com o que você tem que beber? O Senhor, o teu Pai, sabe de todas as coisas que você precisa.
A maior dificuldade é entendermos que Deus é o nosso Pai. E muito para além de pais bons ou de pais ruins, Deus é um Pai excelente, excepcional. Ele não vai falhar. Então, o espírito da orfandade faz com que andemos debaixo da ansiedade. Deus está falando, livre-se disso. Livre-se disso. Eu não quero que você ande em ansiedade. Talvez Isaac, naquele momento, falou, acabou tudo. Pai, eu tinha uma promessa. Talvez ele tenha chegado a Abraão e falou, pai, velho, eu tinha uma promessa. Mas a minha mamãe, aliás, a minha esposa, está estéril. Aí talvez Abraão, pai da fé, tenha colocado a mão no ombro do seu filho. Calma, filho, nós já vimos esse milagre antes. Aleluia. Calma, nós já vimos esse milagre antes. É disso que Deus está falando. Traz a memória. Dê glória a Deus. Entenda quem você é em mim. Em nome de Jesus, entenda quem você é em mim. Eu já moro dentro de você. Eu sou um Deus Todo-Poderoso e você é a minha habitação. Você é o lugar que eu habito com potência, com glória. Os nossos limites não podem impor limites ao Senhor. Deixe Ele ser ilimitado na tua vida. Deixe Ele mexer com as grandes estruturas que estão ao teu redor. Deixe Ele mexer com as pequenas estruturas que estão ao nosso redor. Não importa para Ele, Ele fala na palavra, tanto faz lidar com coisas grandes, pequenas. Para mim, tanto faz. Para mim, tudo é pequeno, na verdade, não é? Porque eu sou o grande Deus, eu posso. E eu posso por amor. Eu posso por entrega. Eu posso por domínio de compra. Porque eu comprei a humanidade para mim. Aqueles que me aceitam são meus. Agora, será que Deus comprou só você? Ou será que Ele comprou os nossos problemas? Comprou a mim e a você? E será que Ele comprou só nós? Sem nenhum problema? Fala, vem você, os problemas eu não quero. Não. Deus comprou as nossas vidas e todas as nossas complicações. Todas elas, Ele comprou. Então, você e eu estamos preocupados com o quê? As opressões que às vezes sentimos? As guerras que enfrentamos? Às vezes a escassez que está querendo bater na porta? Os desafios ministeriais que estão chegando às tuas mãos? Com quem estamos nos preocupando? As coisas que nós precisamos ver na nossa vida solucionadas e que nós não vemos saída? Ventres infrutíferos e secos, levante-se. Há um Isaac dentro de você. Há um motivo de riso dentro de você. Já há uma experiência com Deus dentro de você. Levante essa experiência. Fala, vamos, experiência. Atue na fé agora. Me ajude a me levantar na força e no poder do meu Deus. Vamos, vamos. Me ajude. Vamos ganhar esse território para Jesus. Vamos estabelecer Jesus pela sua palavra dentro de nós. E faça aquilo que você deve fazer. A tua parte Deus não vai fazer. Deus vai te incentivar, vai te dar poder, vai te dar graça, mas você vai ter que se levantar e falar, então tá, eu vou acreditar. Vamos comigo, Jesus. Tu conhece. Tu sabes que eu não posso. Para mim era mais fácil, ó, pegar a minha matula mais uma vez e ir embora e deixar as lentilhas para o adversário. Mas eu não quero mais te envergonhar. Eu não quero mais fazer isso. Sim. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais te envergonhar. Eu não quero mais fugir e não fazer o teu nome grande. Eu quero fazer o teu nome grande. As pessoas vierem. Eu quero ter um testemunho, o meu testemunho. Chega de dar testemunho dos outros. Aí você viu o que Deus fez na família de Beltrano? Às vezes teu coração está alegre, feliz, e é para estar alegre, feliz, porque Deus fez na vida de alguém. Mas Deus está falando, chegou a tua vez de abrir a boca e dar testemunho do meu poder. É a tua vez. É por isso que essa situação de exterioridade caiu no teu colo. Por isso que essa situação de dificuldade está te rondando. Por isso que essa situação de impossibilidade está se apresentando na sua vida. Porque, veja bem, como Deus vai se fazer forte se você estiver... Como Deus vai se fazer poderoso se você estiver de boa? Como Deus vai se fazer grande, maravilhoso, surpreendente se todas as coisas estão dentro de uma normalidade e está fluindo tudo tranquilo? Sabe, amados? Nós temos uma visão tão equivocada do nosso Deus, porque quando chega o problema, a solução já veio junto. Em nome de Jesus, receba, meu irmão. Quando se levanta o problema, a solução já veio. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, que Satanás roubasse a Jó e fizesse todas aquelas coisas contra Jó, Deus já sabia o que ia acontecer com Jó. Jó não sabia, mas Deus já sabia, porque ele é onisciente. Ele é presciente.
E ele já sabia que Jó ia corresponder. Talvez você não saiba, mas há uma força tão grande dentro de você. Há algo tão grande, que Deus quer explorar dentro de você. Há uma manifestação de tanta intrepidez dentro de você que Deus está esperando. Agora ela vai despertar. Agora ele vai despertar. Agora ele vai pôr esses inimigos para correr. Agora ele vai manifestar o meu nome. Agora ele vai dar ordem, comanda a Satanás e seus demônios. Agora ele vai entender a força da minha palavra. Agora. Não vamos sair com medo. A palavra de Deus diz, e você não vai sair correndo, fugindo dos seus adversários. Ele vai ser a tua retaguarda. Em nome de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Verdadeiro, irmão Ângelo. E o Senhor está falando para nós, eu quero que você tenha a esperança da minha glória dentro de você. A opinião de Deus cresce tanto, de repente você abre a tua boca e fala que não. Ele está em mim. E ele em mim, maior é ele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele venceu o mundo. E eu nele o venço também. Vamos nos colocar agora na presença de Deus? Faça a tua melhor oração. Entre em lugar com confiança e convicção. Deus, muitas e muitas vezes, tem falado para mim, faça com que a fé deles cresça. E eu estou aqui nesse propósito hoje, fazer a tua fé crescer, para denunciar pela palavra de Deus que Deus é maior do que nós imaginamos. Para dizer que você pode mais do que você acha. Para te incentivar que é necessário crescer. É necessário. Sabe, amados, essa palavra é necessário, é uma palavra que eu tenho usado nesses últimos dias, sabe por quê? Deus deu para nós falarmos, confrontarmos um pouco a mulher samaritana, naquilo que eram os seus fracassos sentimentais e emocionais ali, dos seus 5 casamentos, o 6º casamento, que na verdade nem era marido dela, estava em adultério, em fornicação, essas coisas, mas sabe o que chamou a atenção à minha vida? Essa palavra, é necessário. Era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe o que Deus estava falando? Tem alguém lá para eu amar. Tem alguém lá para eu resgatar. Tem alguém lá que eu vou mostrar o meu poder, vou revelar-me a ela, e ela vai querer. Na fragilidade dela, ao meio-dia, fugindo do contato de todas as outras mulheres, sozinha, totalmente estéril na sua vida sentimental. E se pegarmos ali, entre algumas outras coisas que temos, totalmente estéril na sua vida espiritual, não é? Porque também aquela mulher samaritana é a representação da cidade de Samaria, que estava casada ali com os ídolos estrangeiros, 5 ídolos estrangeiros, e o 6º ídolo, que é a religiosidade. Se pegarmos tudo isso profeticamente, nós vamos ver, amados, que situação de calamidade, que situação impossível, que esterilidade, que deserto, que coisa terrível, tantos dogmas ao redor daquela mulher. Judeu não fala com samaritano. Como você está falando comigo que eu sou mulher? Eu vejo que tu és profeta. Mas o coração dela cheio de dúvida, é aqui ou é em Jerusalém que a gente pode adorar? Havia uma sede no coração dela de conhecer o Deus vivo. E é isso que fez com que Jesus percebesse que era necessário passar por Samaria. Veja bem, uma mulher que busca casamento 6 vezes, ela quer dar certo. Talvez você já está buscando coisas para que você dê certo de muitas e muitas maneiras. Você quer dar certo. Lá dentro do teu coração, você quer dar certo. Mas tem sido só fracasso, mãos vazias. Mas o Senhor está te dizendo hoje, é necessário que eu passe pela tua vida. Deixa eu te amar com a minha palavra, encontre-se comigo e eu vou revelar o teu coração. Entristecido, fracassado, magoado, mas eu vou falar para você onde está o teu problema, mas eu quero te revelar quem eu sou. Eu que falo contigo, eu sou o teu Senhor Jesus Cristo. E isso vai mudar a tua vida, como mudou a vida daquela mulher samaritana. Porque ela deixou para trás o seu cântaro, quer dizer, ela deixou para trás aquela água que não a saciava. Ela deixou para trás uma vida que não a saciava. E ela entendeu que agora sim ela estava carregando a fonte de água viva dentro dela. E ela foi e contou para todo mundo. Ela foi e contou para a cidade de Samaria inteirinha. Eu encontrei aquele que falam que é o Messias. E aí todo mundo foi ver Jesus. Então, queridos,
Deixe Jesus trabalhar a tua esterilidade. Onde estiver a esterilidade, às vezes está no seu esposo, na sua filha, em você mesmo, no seu trabalho, no seu comércio, na sua vida ministerial, na sua igreja, seu pastor, na sua... Tantas coisas que tem na nossa vida. Nos teus sonhos, uma esterilidade chegou. O Senhor está falando, levante-se, ore, dê glória a Deus, traga à memória o que te dá esperança, e eu vou passar, porque é necessário que eu passe. Eu amo você. Eu quero mostrar o meu caminho, o meu plano bom para você. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. O pastor Alexandre vai falar um pouquinho. Em nome de Jesus, amém? Vamos ouvi-lo. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, boa noite. Está ouvindo aí? Estão ouvindo, por favor? Alguém pode responder? Sim, está ouvindo. Glória a Glória a Deus. Deus. Irmãos, eu queria falar um pouquinho aqui a respeito daquela palavra que nós temos falado de Zacarias, porque tem muito a ver com essa palavra de hoje. Depois eu não sei o que a pastora vai estar orando, mas vamos aproveitar essa atmosfera aqui para a gente poder acessar isso que Deus está nos propondo hoje, de sairmos desses lugares de incredulidade, desses lugares de esterilidade, de impossíveis, porque, na verdade, o nome Isaac quer dizer motivo de riso. E quando ele chega, então, para dar continuidade ao riso, parece que o adversário se levanta para interromper, porque ele foi o motivo de riso da sua mãe, mas ele tinha uma promessa que ele teria uma grande descendência, mas a sua esposa era estéril. E, de repente, está isso sobre a nossa vida. Parece que nós estamos sem a possibilidade de darmos continuidade a esse riso. Já rimos, já desfrutamos dessa presença, já recebemos essa manifestação, mas o adversário tem se levantado para que não possamos dar continuidade nisso. E o Senhor está nos levantando e nos confrontando para que verdadeiramente nós nos posicionemos para darmos continuidade a essa atmosfera de riso. Então, esse motivo de riso tem que continuar nas nossas vidas. Eu tenho ficado muito feliz com o tipo de posicionamento, de palavras que Deus tem nos dado e as respostas que nós temos recebido de muitas pessoas que têm se posicionado e Deus tem dado aí avanço. Eu quero falar um pouquinho então a respeito disso aqui. Lucas capítulo 1 vai falar que ele estava no turno dele, Zacarias, e lhe apareceu um anjo. E vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. O nome Zacarias quer dizer lembrado por Jeová. Já o nome João quer dizer Jeová é um doador gracioso. E aí o que acontece? Em ti haverá prazer e alegria, versículo 14, para quem estiver acompanhando. Ninguém está acompanhando porque eu nem dei tempo de abrir a Bíblia, né? Mas, na verdade, versículo 14 do capítulo 1. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Talvez nós estejamos exatamente dessa maneira. Como sabereis isso? Pois eu sou velho. Para nós, nós estamos às vezes tão cansados, tão esgotados, a nossa força está tão pequena, nós já estamos velhos, não às vezes na idade, como o caso de Zacarias, mas velho na esperança. A, a esperança adiada já adoeceu nosso coração, as promessas já ficaram velhas,
A fé já ficou velha, já o entendimento já ficou velho. E quando chega a promessa, quando Deus se apresenta para falar, ó, eu vou fazer assim ou assado e vai acontecer aquilo que você gerou, você fala, como que vai acontecer? Isso está velho. Isso aí ficou para trás, isso aí não tem mais jeito, não tem mais condições. Era para uma outra época, era para uma outra hora, agora não vai dar mais. Mas aí esse anjo ele dá uma enquadradinha, até que grande assim em Zacarias, ele fala: Olha, eu sou um anjo, eu estou fazendo um trabalho aqui para o meu Deus, e isso vai acontecer, só que você vai ficar mudo. E a pergunta é: por que que a promessa continua de pé se Zacarias foi incrédulo? Porque a incredulidade ela desfaz aquilo que a fé estaria fazendo ali e aparentemente não era para ele receber essa visitação, era para ele ter perdido a bênção, vamos dizer assim. Mas a Sim. fé que ele estava recebendo a promessa não era uma fé do presente, mas foi uma fé um relacionamento e um posicionamento que ele teve durante a sua vida, ele e a sua esposa, porque nós vamos ler lá para cima que ambos eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor, e eles geraram isso. Então, hoje, ainda que nós estejamos num ambiente de incredulidade e que fiquemos mudo, a tua fé e aquilo que você gerou, Deus vai te visitar e vai liberar sobre você. Só que você pode evitar a mudez se você crer não só naquela fé que você tinha quando você tinha força para gerar, mas Sim. continuar na mesma fé agora que você não tem mais força, porque agora é Deus que vai fazer esse milagre através da sua vida. E você precisa continuar tendo fé, aquela mesma fé que você tinha, baseada naquilo que ele podia curar uma esterilidade, mas que você tinha força ainda para gerar. Você era mais jovem, você era mais novo, você tinha um outro tipo de potência. Mas agora, além da esterilidade, nós estamos fracos, estamos sem potência, estamos cansados, exaustos, e aí nós falamos, não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada. Então, anjo, eu não sei o que vai acontecer, como que vai fazer isso. Então, o que Deus está esperando é que nós mantenhamos o nosso mesmo nível de fé, com força ou sem força, com todo vigor ou quase sem nenhum vigor, Sim. para que nós não fiquemos mudos. Mas ele mantém a promessa, ele fala, cara, isso vai acontecer, apesar da tua incredulidade. Mas a consequência da tua incredulidade não é você perder a bênção, mas é você ficar mudo, até que isso se cumpra. E aí nós vamos lá para o versículo 59, do mesmo capítulo 1 de Lucas, vai estar falando assim, sucedeu que no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Sim. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E se lhe perguntaram por acenos, eu creio que ele ficou surdo e mudo, né? Porque, na verdade, ele poderia, se fosse só mudo, não precisaria perguntar por aceno, mas isso aqui vamos estudar mais para frente, que eu estou vendo aqui agora. Sim. Mas, na verdade, o que aconteceu? Qual era o segredo desse negócio aqui que ele teve que ficar mudo? Porque agora o anjo precisava e Deus precisava esperar para ver o posicionamento de Zacarias diante da bênção na sua mão. Porque tinha um nome designado que o anjo falou assim: ele vai se chamar João e ele vai fazer isso, isso, isso. Ele dá uma lista de afazeres que se cumpriria através de um nome que quer dizer Jeová é um doador gracioso. Mas Zacarias ainda poderia estar preso no nome dele que quer dizer lembrado por Jeová. Nós estamos mudando de etapa e não estamos percebendo. Sim. O medo o que fez com que aquele homem ficasse mudo é que ele estava ainda incrédulo, e quando nascesse a criança, se ele colocasse o nome de Zacarias, ele ia colocar assim, lembrado por Jeová. Não, lembrado por Jeová, Zacarias já foi, lembrado por Jeová, você já foi. Agora é hora de você colocar para funcionar o nome que Deus está te dando, que é Jeová, é um doador gracioso. É colocar agora aquilo que você gerou para fazer a obra que Deus designou através da tua fé, através da tua oração, através do seu posicionamento e da tua firmeza em Deus, em continuar servindo a Deus, apesar de não ter acontecido nada, porque este casal era achado justo e irrepreensível diante do Senhor, sem nada na mão, sem ter acontecido nada. Então ele estava falando assim, fala o nome. Quando ele fala João,
quando ele então ele confirma o nome que está no céu, quando ele fala assim, Jeová é um doador gracioso, a Aleluia. boca dele é aberta. Graças a Porque Deus. ele saiu daquela atmosfera que ele tinha antes do nome dele, de ficar pensando exatamente naquilo, lembrado por Jeová. Deus quer nos mudar de estágio, Deus quer nos levar num outro ambiente, para que nós saiamos da incredulidade e a mudez saia da nossa vida e nós possamos falar de acordo com aquilo que Deus está falando. E você só vai parar de ficar mudo nessa área que você ficou mudo, porque você está querendo repetir algo que já aconteceu. O nome Zacarias já tinha se cumprido a promessa. Agora era hora de colocar o nome João para funcionar. O nome da vez, a bola da vez era João, não era Zacarias. E ele, então, na incredulidade, precisou esperar nascer, porque ele tinha que dar o nome. E aí, quando olhava assim, não, é estranho, porque tem que ser Zacarias. E ele fala, ele escreve na tabuinha, João. Aí, imediatamente, quando Deus entende que ele entendeu e que ele, então, e daria o nome que Deus falou que ele teria, porque o nome tinha um destino profético, o nome tinha uma marca, o nome João tinha que ser João, não podia ser outro nome para poder acontecer aquilo que aquele nome carregava, a unção que aquele nome carregava, aquilo que foi preparado naquela vida daquele homem, ele tinha que chamar João porque era um nome que foi dado pelo céu, não pela terra. E Zacarias poderia querer dar um nome da terra, Zacarias, meu filho. Vai continuar esperando alguma coisa? Não, João, doador. Agora ele vai fazer a coisa acontecer. Zacarias, o que você gerou, o que você esperou, agora você vai ver no filho que nasceu de você ser colocado tudo isso em prática. Muitos vão se converter, muitos vão ouvir a voz desse homem, muitos vão realmente colher daquilo que você plantou lá lá nos turnos, lá na sua vida, no seu relacionamento, da sua esposa, tudo que você gerou vai ser agora manifesto através da vida do teu filho, e isso tudo vai ser colhido. Então Deus está esperando que você abra a tua boca com aquilo que você já ouviu do céu, que você deu o nome certo para você sair da mudez, sair da incredulidade, entrar na fé. Deus vai abrir a tua boca de novo, você vai poder abrir a tua boca glorificando a Deus, como Zacarias fez, e ser extirpado todo esse ambiente de incredulidade. E você vai começar a desfrutar da alegria do céu, porque é isso que Deus tem preparado para nossas vidas nessa temporada. É uma guerra com vitória, é uma guerra na paz, é uma guerra que nós vamos colher os frutos daquilo que nós sofremos, daquilo que nós plantamos, daquilo que nós lutamos e daquilo que nós estamos já cansados, exauridos, com as nossas forças já no limite, mas ainda assim, Deus está nos visitando e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus Cristo e que verdadeiramente desfrutemos dessa presença gloriosa do Senhor. Em nome de Jesus, a pastora vai estar aí orando, encerrando. Deixa eu só ver um negócio que eu tinha anotado aqui para ver se eu não esqueci nada. É isso daí mesmo. Deus abençoe. Shalom, Amém. shalom. Amém. Sim, vai amanhecer, pastora Margarida, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Nós não tínhamos combinado nada, ele tinha falado para mim ser prega, e eu falei para ele, eu tenho tanta coisa para fazer, não vou pregar. Aí ele passou um tempinho, Deus veio, me deu essa palavra, e aí eu perguntei para ele, você tem palavra? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então também tenho, mas nem conversamos da palavra, mas uma assim encaixando gloriosamente na outra. Deus quer estabelecer, amados, sobre nós aquilo que verdadeiramente é os céus, e Ele está a nosso favor. O céu não nos é contrário, através da pessoa. Ai, ai, glória a Deus, irmã Beth. Então, Deus, ele não é contrário a nós, ele nos é favorável. Então, tome posse em nome de Jesus. Vamos dizer o que o céu está dizendo, amém? Isaac, ele pôde dizer o que Deus estava dizendo, ele não ficou mudo, glória a Deus. Zacarias ficou mudo por um tempo, talvez você tenha ficado mudo por um tempo, mas deixe Deus destravar a sua língua hoje, em nome de Jesus. Então vamos orar, amém? Confesse para Deus a incredulidade, confesse para Deus as desculpas, confesse para Deus aquilo que saiu do teu controle e você achou que Deus não tinha mais nada, amém? Para fazer, e Ele vai nos surpreender, amém? Pai, em nome de Jesus, estamos neste lugar com o nosso coração cheio de expectativas em Ti, Senhor, não em nós, Pai. Não é na nossa impossibilidade, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, naquilo que foi tão desgastante, aquilo que nos roubou tantas vezes, às vezes tantos ciclos de repetição de aborto, esterilidade, Pai.
tantos ciclos, ó Rei da Glória, de sequidão, de deserto, de estio, de terra seca. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos clamando, faz chover agora, pelo poder do teu nome, Senhor. Vai quebrando as forças da maldade, ó Pai querido, que tem lutado contra a nossa fé, papai, numa batalha que tantas vezes entendemos tão grande, tão gigante, Senhor, mas estamos crendo que o Senhor está trabalhando a nosso favor e tu não permitirás, ó Rei da Glória, que venhamos a morrer nesse ambiente de incredulidade. Antes nos dará incentivo, força, ânimo para nos levantarmos e dizer: essa palavra é para mim e eu vou colocá-la em prática. E tudo aquilo que é de aliança comigo, como era o caso de Rebeca, aliançada ali com Isaac, Pai, tudo aquilo que é de aliança comigo vai sair do ambiente de sepultura, de morte e de esterilidade e virar porção dupla, porque essa mulher, ó Pai querido, a Rebeca, ela teve 2 filhos, ó Rei da Glória. Então, em nome de Jesus, virá a porção dupla, não de, e também uma porção dupla, não de alguém que vai se perder, como foi o caso de Esaú, não, Senhor, virá a porção dupla de coisas abençoadas para nós, de romperes abençoados para nós, para que nós andemos em vitória, cheio de alegria, sem interrompermos o riso, mas viveremos, ó Rei da Glória, em felicidade diante de ti, porque o Senhor é Deus. Caiam por terra os teus inimigos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, está encerrado hoje, em nome de Jesus. Domingo, nosso culto, às 7 da manhã. Amanhã cedo, o Oséias, capítulo 6, às 7, Oséias 6, ativando o ensino, não é? Quem quiser assistir, amanhã às 7h30. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Aleluia! Graças a Deus. Shalom.